Bom dia, sexta-feira, dia 6 de janeiro de 2023. E sexta-feira lembra a live do Centro Espírita Caminho da Luz, no bairro de Colégio, e do Grupo Espírita Amor e Luz de Maria Madalena, no bairro de Rocha Miranda, ambos aqui na cidade do Rio de Janeiro. E nessa sexta estamos recebendo o nosso amigo Jorge Medeiros, aqui do Rio de Janeiro, que faz parte lá do 17º Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, e o tema é homenagem aos 165 anos da Revista Espírita, pois ela foi publicada no primeiro mês de 1º de janeiro de 1858. Mais uma vez, refletindo com o Livro dos Espíritos, que contém os princípios da doutrina espírita, parte terceira das leis morais, capítulo 10, Lei de Liberdade. Item fatalidade. Pergunta 860. Pode o homem, pela sua vontade, por seus atos, fazer que se não deem acontecimentos que deveriam verificar-se reciprocamente? Responde os espíritos superiores. Pode, se essa aparente mudança na ordem dos fatos tiver cabimento na sequência da vida que ele escolheu. Isto é, se não for tirar ele totalmente do seu objetivo naquela encarnação, ele pode fazer essa escolha e tomar outro rumo. Continua o espírito na resposta. Acresce que para fazer o bem, como lhe cumpre, pois que isso constitui o objetivo único da vida, facultando-lhe impedir o mal, sobretudo aquele que possa concorrer para a produção de um mal maior. Então, todos nós temos o objetivo, quando reencarnamos, de melhorar, de fazer o bem, de progredir. Se fazemos algo que venha ser contrário a isso, foi escolha nossa que fizemos aqui usando o nosso livre-arbítrio. Pergunta 861. Ao escolher a sua existência, o espírito daquele que comete um assassínio sabia que viria a ser assassino? Não. Como nós falamos, ninguém reencarna para fazer o mal, todos reencarnam para evoluir. Escolhendo uma vida de lutas, sabe que terá ensejo de matar um de seus semelhantes. Quando você escolhe uma vida de muita tribulação, num ambiente muito conturbado, os conflitos vão ser grandes e pode acontecer um assassinato. Mas não sabe se o fará, visto que ao crime precederá quase sempre, de sua parte, a deliberação de praticá-lo. Ora, aquele que delibera sobre uma coisa é sempre livre de fazê-la ou não. Então, nós estamos sujeitos, mas não quer dizer que nós vamos fazer aquele ato. Se soubermos previamente que, como homem, teria que cometer um crime, o espírito estaria a isso predestinado. E não é assim que acontece. Ficai, porém, sabendo que ninguém há predestinado ao crime, e que todo crime, como qualquer outro ato, resulta sempre da vontade e do livre-arbítrio. Então, volto a repetir: todos nós nascemos para progredir e para fazer o bem. Se fizermos o mal ou algo que nos prejudica a nossa caminhada, foi escolha nossa aqui utilizando o livre-arbítrio. Continua a resposta. Ademais, sempre confundis duas coisas muito distintas: os sucessos materiais da vida e os atos da vida moral. A fatalidade, que algumas vezes há, só existe com relação àqueles sucessos materiais, cuja causa reside fora de vós e que impedem da vossa vontade. Então, nós sabemos que tem aqueles fatos materiais, por exemplo, um cataclisma, um fenômeno da natureza e outros mais que independem da nossa vontade. Faz parte do ambiente onde nós estamos vivendo. Então, isso não depende da gente. Então, não temos como usar o livre-arbítrio na situação. O nosso livre-arbítrio será como nós vamos agir diante daquela situação. Prossegue a resposta. Quanto aos atos da vida moral, esses emanam sempre, olha a palavra sempre, né? Que eu sempre digo que eles só usam com muita parcimônia. Então, sempre do próprio homem, que, por conseguinte, tem sempre a liberdade de escolher.
Então, teremos sempre o nosso livre-arbítrio para fazer as nossas escolhas e, consequentemente, assumir a responsabilidade dessas escolhas. No tocante, pois, a esses atos, nunca há fatalidade. Então, nas questões morais, não existe fatalidade. É a escolha do espírito. E assim ele assume a responsabilidade de seus atos e as consequências que deles virão. E assim, mais uma vez, agradecemos a Deus por mais esta oportunidade, pedimos o amparo e a proteção para toda a humanidade. E convidamos a todos para os nossos estudos online, em parceria ao Caminho da Luz do Real. Às segundas-feiras, 19h30, O Céu, o Inferno e a Gênesis. Cada semana um livro. Às terças-feiras, 20 horas, Diálogo com as Sombras. E às quintas-feiras, 17h30, o Despertar do Espírito. Para participar é só clicar no link. E o link você consegue solicitando, entrando em contato com ambas as instituições nos contatos que estão aqui na tela. Então, não deixe de participar. Convidamos também para as nossas reuniões presenciais. A do GEALMA, que fica na Rua dos Diamantes, 1497, Rocha Miranda, é às terças, às 14h30, estudo do Evangelho. E às quartas, exposição do Evangelho e Passe, às 19 horas. O A Caminho da Luz, que fica na Rua Jurucê 164, em Colégio, também ambos na cidade do Rio de Janeiro, e as suas reuniões presenciais, estudo do Livro dos Espíritos e Passe, às terças-feiras, às 19h30. Às quintas-feiras, 8h30, estudo do Livro dos Espíritos e do Livro dos Médiuns. E domingo, às 9 horas, Evangelho em Família, segundo o Espiritismo. Então, não deixe, se você é aqui do Rio de Janeiro, de conhecer, de participar, de prestigiar esses estudos. E assim, mais uma vez, agradecemos e que amanhã possamos dar prosseguimento às reflexões com Allan Kardec. Um bom dia a todos. E não esqueça, logo mais, toda sexta, às 19h50, a live que acontece no canal do YouTube.